Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula para vocês de um assunto muito bacana, um assunto que particularmente eu adoro muito falar sobre esse assunto, né? Então vamos lá, teoria geral da administração. Nós vamos começar a estudar hoje a nossa primeira teoria, que é chamada teoria clássica, abordagem clássica da administração, tá? Abordagem clássica da administração. Essa abordagem clássica da administração, tá? Então você tem que estudar três caras, né? Primeiro, eu vou dar uma geral primeiro nesta aula sobre abordagem clássica. A gente vai falar sobre Taylor, ok? Vamos falar sobre Fayol na próxima aula, tá? E nós temos que falar de um cara também chamado de Ford, né? Fordismo. Ah, professor, esse Ford do Fordismo é o mesmo, professor, é o mesmo lá do carro Ford, exatamente, é ele mesmo, né? Então são os três grandes aí pensadores, né? Três grandes ícones que praticamente vão formar o pensamento da abordagem clássica da administração. Muito importante isso, cara, e o aluno tem que saber. As questões de prova, as bancas de concurso adoram esse assunto, é um assunto muito gostoso. Então, a abordagem clássica da administração. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, vamos lá, uma pequena ajuda à memória para vocês, né? Isso aqui surge quando? Basicamente lá em 1903, né? Com a publicação da primeira obra de Taylor, né? Então, o que aconteceu? Cara, aqui nós estamos vivendo o que já? Que é a segunda revolução industrial. Tivemos a primeira revolução industrial, aqui houve a formação das indústrias, né, daquela forma lá, todo mundo batendo cabeça. Aqui na segunda revolução industrial, as organizações estão maiores, acontece que a qualidade dos produtos produzidos não era satisfatória, a eficiência era muito baixa, há muitos acidentes, muitos problemas administrativos de operação. Aí surge o quê? A teoria clássica da administração, principalmente a administração científica de Taylor. Então Taylor vai para dentro das organizações, tá? O Taylor ele vai para dentro das organizações e ele consegue, tá, de uma forma muito importante, tá, de muita competência, o que? Aumentar tá? Aumentar bastante a eficiência, né? Professor, como assim, né? Comentar. Então você pega aqui a organização, né? Vamos lá, a organização está aqui, vamos colocar esse bloco aqui. Esse bloco aqui é chamado o quê? Da operação. Olha, ó. Operação. Esse cara aqui é o famoso chão de fábrica. Olha, ó, chão de fábrica. Aí nós temos outro bloco, né? Que é o quê? A administração. Tá? Então, Taylor, ele vai atuar exatamente neste bloco. Aqui, ó. Ele vai aumentar a eficiência. Vai aumentar a eficiência, né? Vai aumentar a produtividade. Como, professor? Melhorando os mecanismos de operação. Professor, o que eu tenho que saber de prova? Exatamente isso. Quais foram aí, né, os mecanismos de operação de Taylor, né? Professor, é a parte da administração. A parte da administração ficou a serviço de Fayol. Aí, ó. Fayol, francês, engenheiro também, né? Taylor, engenheiro, só que aqui é americano, né? Taylor e Fayol, né? Taylorismo, né? Junto com Fayol. Então, eles formam, né, a verdadeira administração clássica da administração, a primeira grande teoria da administração. Uma coisa importante, né, cara, olha só, né? Então, o Fayol, né, ele ele parte do estudo dele, ó, de cima para baixo. E o Taylor de baixo para cima. Olha aí, teorias distintas, que uma teoria veio o quê? Complementar a outra, né? Detalhe, Taylor nunca conversou com Fayol e vice-versa, né? Ele nos Estados Unidos, ele lá na França, né? Já pensou, século passado, início do século passado, né? Uma obra acabou completando a outra. Olha que coisa divina essa, né? É coisa muito legal, coisa divina essa aí. Bacana entender aqui, Taylor. Então, Taylor ele vai melhorar a operação. Professor, o que eu tenho que saber? Quais são esses mecanismos? O senhor vai falar? Vou falar um a um para vocês. Vou explicar de forma aí
que eu tenho certeza que você vai entender isso pro resto da sua vida. Inclusive, você vai utilizar isso bastante no seu dia a dia, né? Então vamos lá, né? Bom, lá, no despontar do século XX, 2 engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um era americano, Frederick Winslow Taylor, e iniciou a chamada Escola da Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. Pronto, parou. Chaves, pontos importantes dos nossos estudos aqui. Ó. Primeiro, Taylor, ó, ele é o pai da administração científica. Olha aí. Pai da administração científica, né? Olha, pai da administração científica, né? Então ele quer o quê? Aumentar a eficiência. Qual que é o mecanismo? Ele vai a racionalização do trabalho. Ou seja, ele vai analisar o trabalho de forma científica, ele vai impor uma administração. Bacana, né? Só que o foco dele é o quê? Do operário. Olha aí, ó. Ó, operário é o foco dele, ó. Tá? Foco o operário. Bacana, fechou. Isso aqui já é para o seu resumo, você tem que fazer um resumozinho. O outro era europeu, Henri Fayol, e desenvolveu a chamada teoria clássica, preocupado em aumentar a eficiência da empresa, ambos, por meio de sua organização. Olha aí, ó. Ele vai organizar a administração, ó. E a famosa princípios gerais da administração. E a gente vai estudar esses princípios gerais da administração, PPCO 3, por exemplo, e assim por diante. A administração em bases científicas, né? Muito embora ambos não tenham se comunicado entre si e tenham partido de pontos de vista diferentes e mesmo opostos, ou seja, um de cima, o outro de baixo para cima e de cima para baixo, o certo é que suas ideias constituem as bases da chamada abordagem clássica da administração, cujos postulados dominaram as 4 primeiras décadas do século XX, no panorama administrativo das organizações, né? Então, exatamente isso, muito importante aqui, a obra desses 2 grandes pensadores da administração, Taylor e Fayol, né? Ah, professor, então o primeiro aprendizado que vocês têm que saber dessa escola, né? Primeiro, abordagem clássica da administração, né? Que é formada por administração científica e a teoria clássica. A teoria clássica, Henri Fayol, europeu. Taylor, americano, ambos engenheiro. Taylor, administração científica, né? Ok. Então o foco deles, para vocês entenderem, né? Aqui, tá um print lá do livro do professor Adalberto Chiavenato, na abordagem clássica. Então a abordagem clássica, isso cai em prova, é coisa simples, é compostas por administração científica. Quem que é o pai? Taylor. Teoria clássica, quem é o pai? Fayol. É isso, né? O que acontece? Olha só, o Taylor não era o chão de fábrica, sim, não é o chão de fábrica, né? O que o chão de fábrica faz? Tarefas. Foco, tarefas, Taylor, né? E o Fayol não é a administração? Sim. Qual que é o foco? Estrutura da organização. Ele vai organizar a parte administrativa. Taylor vai organizar o quê? A parte de tarefas, de operação. Então, foco, tarefa, né? E o foco, estrutura, tá? Foco, tarefa e foco, estrutura, né? São os pontos de vista aí importantes, né? Vamos embora. Tá? Tem que saber? Tem que saber. Uma coisa importantíssima que o aluno tem que entender nessa escola é o seguinte: isso aqui é a primeira grande escola, Trouxe resultado? Claro, isso aqui mudou a vida das empresas. Tá? Mudou. O que acontece? Olha só. Então nós estamos vivendo o quê? O auge da segunda revolução industrial. Aqui já tem o quê? Já tem energia elétrica, já tem o combustível, o petróleo, já tem o aço, né? Nós temos já o quê? A energia, as indústrias já estão naquela tocada de produtividade, né? Então há o quê? Há um crescimento acelerado e desorganizado das empresas.
ocasionando uma gradativa complexidade em sua administração, exigindo uma abordagem científica e mais apurada que substituísse o empirismo e a improvisação até então dominada. Tá? Então, o que acontece? As empresas começaram a crescer. Tá? E a parte administrativa era empírica, ou seja, né, amadora, sem profissionalismo. Então, as empresas, o quê? Elas precisavam mudar isso. E como é que veio? Foi a teoria, principalmente de Taylor e Fayol, que deu esse ar de produtividade. Ou seja, esses aqui são os dois grandes pontos estruturantes para o crescimento dessa teoria. A necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, no sentido de se obter o melhor rendimento possível dos recursos e fazer face à concorrência e à competição se avolumavam entre as empresas. Então, precisava aumentar a sua eficiência, precisava se organizar, precisava melhorar a sua competência organizacional. Então, este é o contexto, né? Este é o contexto da teoria clássica. A primeira, lá atrás. Aí, aqui, nasce a nossa ciência, que é a ciência da administração como objeto de estudo as organizações, a nossa ciência, que é a administração, né? Então, vamos lá. Primeira grande escola, Taylorismo. Né? Então, o Taylorismo é o pai da chamada administração científica. Né? E aí, professor, ele foi o único? Não, ele não foi o único. Né? Ele não foi o único aí que foi o pai da administração científica. Aqui eu vou passar para vocês, né, a título de conhecimento. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu, professor Lacker, eu sou fanático por concurso público. Né? Eu sou fanático por concurso público e eu digo para vocês o seguinte, né? Cara, eu sou fanático por concurso público, né? E essa questão de concurso público, eu faço várias provas, principalmente para cargo de administrador. Para cargo de administrador, vamos lá, uma média, cara, eu tenho uma média de 90% de acerto no gabarito. Tá, os outros 10%, né, às vezes é uma coisinha que você erra, tal. É até bom você errar um pouquinho para você sempre evoluir, né? Sempre evoluir. E teve uma questão esses dias aí, cara, papo reto com vocês, de administração científica que eu errei. Isso aqui que eu errei, exatamente nisso. O que o cara perguntou? Todo mundo sabe que o pai da administração científica é o Taylor. Bacana, né? O Taylor, ok, né? Só que a administração, essa escola é uma escola, né? Nós tivemos o quê? Outras pessoas também, outras pessoas, tá certo? Grandes pensadores que fizeram parte dessa escola aqui, né? O principal dele é o Taylor. Tá? É o Taylor, bacana, né? Nascido em 1856 e veio a falecer em 1915, né? Olha aí, né, cara? Ó, 44, né? Mais 44, 49, né? 59 anos, né, cara? Ó, Frederico Taylor, né? Ó, os principais vultos, né, da administração científica, né? Ó, Frederico Winslow Taylor, né? O primeiro. Karl Barth, é o segundo, né? Terceiro, Henry Lawrence Grant, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Esse cara aqui, ó, Grant, né? Foi o cara que caiu na prova, ó. Henry Lawrence Grant. Então, cair esse nome na prova aqui, você vai ter que vincular o seguinte: o examinador quer saber se você sabe que escola que esse cara pertence. Então, ele pertence o quê? A administração científica da teoria clássica, né? Tá aí. Ó, Hamilton Emerson, Frank Gilbert e Lillian Gilbert. Então são as pessoas aqui. Dica de professor concurseiro, cara. Além de você aprender no nosso curso, eu vou te ensinar a ser concurseiro. Então, pode cair? Pode. Já caiu, eu errei. Questão fácil, besta, né? Você tem que vincular esses nomes, que esses caras aqui fazem parte dessa escola. Bacana, né? Vamos lá, Taylorismo. Então, a administração científica não foi sozinha, né? Nós temos outras pessoas aqui, né? Como é que é o pensamento do Taylor? Olha para você ter uma ideia. Sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas, olha aí. Sempre existe, né, a melhor forma de fazer as coisas. Como assim, professor? Você pega uma carteira, né? Carteira escolar, né? A mesinha lá que o aluno senta, né? Você pega lá uma carteira escolar, cara. Cara, papo reto, cara. Como é que era feita essa carteira lá no método lá do artesão? Cara, o artesão, ele iria, vamos supor lá, tem 10 artesãos que fabricam carteiras, né? Cara, cada um ia fazer uma carteira. Beleza, cada um ia fazer uma carteira. Beleza, né?
E aí, professor, o que acontece, né? Serão 10 carteiras, né? Todas terão o mesmo resultado para sentar para estudar, mas serão feitas de forma diferente. Ninguém vai fazer uma carteira, né, igual a outra, né? O Taylor ele falou o seguinte, ó, administração científica, estudo de tempos e movimentos, né? Então ele vai observar, ele vai lá na fábrica de carteiras, por exemplo, e ele vai observar como é que é feita aquela carteira. Olha só, sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas, né? Ele vai analisar, não, isso aqui é a melhor forma, né? A melhor forma dessa aqui, beleza. O que ele vai fazer? Aquela melhor forma de fazer a carteira, ele vai padronizar, porque é a melhor forma, né? E vai fazer o quê? Ele vai subdividir as tarefas, a produção da carteira em várias tarefas. Ele vai especializar isso, vai treinar as pessoas nisso. O Taylor ele vai pegar essa forma de carteira e ele vai o quê? Elaborar ferramentas apropriadas para a construção dessas carteiras, para a produção dessas carteiras, né? Então esse é o pensamento taylorista, né? E o pensamento taylorista, né? Nós temos dois grandes momentos, né? Temos o primeiro momento do Taylor, que foi em 1903, né? E o segundo, salvo engano, 1909. Então, toda a obra do Taylor, nós temos dois grandes momentos, né? Agora, chegou a hora de a gente estudar o primeiro momento. Mas você já sabe aí, a administração científica, ó, sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas, ó. Então, você vai analisar de forma cientificamente. Você vai analisar, você vai estudar. Então, aqui entra o quê? Estudo minucioso dos tempos e movimentos. Vamos lá. O primeiro período de Taylor, correspondente à época da publicação do seu livro, né, Top Manager, 1903, sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo de tempos e movimentos. Ó. Então, essa primeira época é exatamente isso, estudo de tempos e movimentos. A melhor forma de você fazer determinada coisa. Taylor começou por baixo. Baixo que eu falo no chão de fábrica, né? Junto com os operários no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo os seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los e racionalizá-los. Aí eu pergunto, está errado ele? Não. Exatamente isso, trabalho científico, ele foi lá para o chão de fábrica, ele começou a observar como as pessoas executavam as tarefas. Primeira conclusão dele, não tem um padrão, cada um faz do seu jeito e cada um acha que o seu jeito é o melhor jeito, né? Puxa, professor, eu já vi isso antes, isso que mais tem nas empresas, né? Verificou que o operário médio e com equipamento disponível produzia muito menos que era potencialmente capaz. Olha, o cara é subutilizado, né? Verificou-se que o operário médio e com equipamento disponível produzia muito menos do que era potencialmente capaz, né? Subutilização. Concluiu que se o operário mais produtivo recebe que obtém a mesma remuneração do que seu colega menos produtivo, acaba se acomodando, perdendo interesse e não produzindo de acordo com a sua capacidade, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, ele olhou lá, pô, o cara é subutilizado. Mas por que ele está subutilizado? Porque ele pega lá um Zé Orelha qualquer, um colega dele, tá? Preguiçoso, né? Menor potencial produtivo do que o cara do que o bom funcionário lá. O cara vai lá, enrola em barriga lá o dia todo e ganha a mesma coisa que o cara que está dando sangue. Então o que o cara faz? O cara puxa o freio de mão, né? Qual que vai ser a solução? É recompensa. Quem produz mais, ganha mais. Quem produz menos, ganha menos. Esse é o pensamento. Homem econômicos, né? A gente vai estudar sobre isso. Então esse é o pensamento-chave do Taylor. Tá? Resumindo, né? Resumindo a primeira obra do Taylor. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir os custos unitários da produção. Como é que ele consegue reduzir os custos unitários da produção? Muito simples. Ele não vai analisar lá detalhadamente a forma como a tarefa é executada para produzir as coisas? Sim. Nessa análise, ele vai identificar muito trabalho inútil, muito desperdício, e ele vai aumentar a eficiência. Só como é que eu vou melhorar o ganho do funcionário? Dando condições para que ele trabalhe mais. Além de dar condições, ele vai criar motivos para isso, né?
E uma principal recompensa para isso ela é a financeira, né? Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos, né, padronizados que permitam o controle das operações fabris. Vamos lá, experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados. Exatamente isso, né? Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos e com condições de trabalho adequados para que as normas possam ser cumpridas. Olha aí, né? Para que as normas possam ser cumpridas, né? Então, o que ele quer fazer aqui? O item 3 é muito importante. A primeira vez, né? A primeira vez que no mundo da administração, no mundo das organizações, o cara fala o seguinte: ele se preocupa em quê? Em selecionar, em recrutar. Então, o que ele fala? Cara, se a gente quer aumentar a produtividade, o foco do Taylor era um só: aumentar a produção das empresas, aumentar a eficiência, melhorar a qualidade, aumentar a produção. Então, o que ele falou? Cara, eu tenho que ter o quê? Uma mão de obra específica, eu tenho que selecionar cientificamente, ou seja, eu tenho que ter critérios, eu tenho que submeter essas pessoas aí em testes, né? Antes de ele poder trabalhar, para selecionar. E, além disso, você tem que dar condições de trabalhos adequadas para que ele produza e possam cumprir, né, as metas, né? Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida, né? Então é o seguinte, só para vocês entenderem, né? Deixa eu ler o item 5 aqui e já volto na explicação. A administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse no ambiente psicológico, né? Eu tenho certeza que você concorda com tudo que está escrito aí. É claro, né? Isso aí é normal. Olha só, né? Eu vou fazer um gancho para a segunda. Primeira escola de Taylor. O cara não deu o exemplo da carteira escolar, aquela de bracinho, beleza. Então ele vai lá, tem 10 pessoas fazendo a carteira, 10 formas diferentes. Ele analisa as 10 formas diferentes, ele cria a 11ª, que é as melhores formas, né, somada de todas as 10 anteriores, está ali, né? Então ali ele vê o negócio mais prático, o negócio mais objetivo, tranquilo, né? Ele não sabe, né? Ele não sabe o tempo de produção médio de uma carteira, sim. Então ele coloca lá que para produzir uma carteira seja 30 minutos, por exemplo, né? O cara trabalha 8 horas por dia. Se o cara trabalha 8 horas por dia, então ele vai ter que produzir o quê? 16 carteiras por dia. Então, como ele conhece a produção, ele tem condições de estabelecer metas de produção. Aí ele pega, ele já sabe que um cara, então o que acontece? Ele começa aqui, eu já vou selecionar alguém, tá, que tenha condições de fazer 16 carteiras por dia. Pronto, a cabeça do cara, né? Aí ele fala, para isso, né, selecionei, eu tenho que conceder o quê? Condições de trabalho. Para isso, eu vou ter que ter o quê? Treinamentos para isso, né? Treinamentos, aperfeiçoar suas aptidões, né? E executar uma tarefa para a produção normal seja cumprida. Então ele tem a produção normal, né? E além disso ele vai criar o quê? Um clima, uma atmosfera íntima e cordial para que ele fique aconchegante, para ele pode permanecer no ambiente psicologicamente saudável para produzir aquelas metas. Então aquela era a meta. Então ele tem condições de estabelecer meta? Tem. Por quê? Porque ele conhece o método de produção, ele sabe o tempo e os recursos necessários para atingir. Bom, esse aqui é o resumo da primeira obra de Taylor. Bacana, fechou. Fez sucesso? Fez. Bacana, todo mundo utilizando, tal. Beleza, né? E aí agora vem a segunda obra do Taylor. Tá? Segundo período do Taylor. Tá? Segundo período do Taylor. Corresponde ao seu livro, né? Princípios da Administração Científica, né? Principles Scientific Manager, né? 1911, eu errei a data, 1911. Quando concluiu que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação de seus princípios na empresa como um todo. Então ele estabeleceu a administração científica, estudo tempos e movimentos, né? Aí o que ele falou? O seguinte, né? Agora, para isso der certo, né, esse princípio da primeira obra, eu tenho que criar o quê? A organização racional do trabalho, né? Porque se eu não fizer essa estruturação, eu não vou conseguir. Então, a palavra de ordem que você deve saber no segundo período do Taylor,
chama-se OTR. OTR. Cara, a primeira, ela não é suficiente para você? Como assim suficiente? Você aceitar, claro. Aí vem a segunda. Olha só. Segunda. Para Taylor, as indústrias de sua época padeciam de 3 males. Então, pô, não está dando certo, pô. Está lá padronizado, tudo. Mas a produção está baixa, não consegue produzir o mínimo. Aí porque ele fala, tem 3 males. Primeiro mal. Vadiagem. Vadiagem sistemática dos operários. Parou, vou voltar. Vadiagem sistemática dos operários. Pô, professor, é jogo duro, jogo duro. É o tal do enrola? É o tal do enrola. É o tal do preguiça? É o tal do preguiça. Mas lá também, claro. Cara, você vai em construção civil, cara. Fazendo só um paralelo, né, cara? Eu já tenho experiência de vida para isso, meu. Meu, você não acredita, cara. Você não acredita. Tá? Você não acredita, meu. Você não acredita. Tem cara que fica escondido para o capataz não vê-lo para não receber serviço. Exatamente, cara, é isso aí. É vadiagem sistemática dos operários, cara. Que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. Há 3 causas determinantes da vadiagem no trabalho. Olha aí, ó, que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal, ó, de propósito, tá nem aí para a empresa, né? Para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência, né? Para evitar a redução dos salários pela gerência. Então todo mundo parava lá, aí ele teria que reduzir. Então todo mundo fazia, aí era uma forma de quê? De impedir que fizesse isso, né? 3 formas. Né? Primeiro, vamos lá, por que isso acontece? Primeiro, o engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. Então, um dos motivos da vadiagem sistemática operária é isso. Fala, olha, se a gente começar, né, a produzir muito, né, nós vamos perder nosso emprego, porque eles vão fazer máquinas e ferramentas mais apropriadas que vai aumentar a produtividade e não vai precisar da gente. Essa era a concepção do cara, né? Só que o cara não entendeu o seguinte, né, cara? O cara entendeu o seguinte, né? Que existia uma demanda reprimida muito grande, né? E tinha que aumentar a eficiência disso, né? Então, a primeira é isso, né? É o quê? O cara não tem cultura, né? 2. Segunda crença, o sistema defeituoso de administração que força os operários à ociosidade no trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. Aí. Então ele fala que o sistema de administração ele é ineficiente, ele é defeituoso, e esse próprio sistema que está ali provoca ociosidade do trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais, né? Então ele fica ali naquele enrola, né? Naquele enrola, as coisas não acontecem, né? Ele pensa que está enganando, mas não está, né? Ele pensa que está enganando. Eu mesmo já sou diferente, né? Eu passo as coisas, aí eu, beleza. Eu vou arrumar alguém, então, que consiga fazer isso nos seus padrões. É assim que eu falo para as pessoas. De forma misteriosa, as pessoas, o que, ó, vão lá, né? Falar, não, beleza, cara, já que você não consegue fazer isso, vou ter que eliminar você, vou ter que contratar outro aí para fazer isso de forma que tem que ser feito. Eu faço assim. Terceiro motivo da vadiagem. Os métodos empíricos e ineficientes utilizados nas empresas com os quais o operário desperdiça grande parte do seu esforço e tempo. Aí, ó. Então, o que acontece? Os métodos das empresas elas são ineficientes, provoca muito retrabalho, provoca muito trabalho inútil, muito trabalho fadigante, né? Que desperdiça grande parte do seu esforço. Então, ele vai atuar nisso aqui, o OTR, né? Vamos lá, segundo mal da sociedade, né? Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização, né? Então, o primeiro é a vadiagem, o segundo, o problema está onde? Está na gerência.
O que acontece? O gerente está lá porque o gerente não porque ele merece, porque ele é parente, ele é amigo, não sei o quê, ele é um cara que é mais chegado. Então o que acontece? Como o cara não conhece o processo de produção, como é que você pode cobrar? Como é que você pode cobrar produtividade se você nunca fez isso? Então a gerência tem que conhecer, ele vai mexer nisso aí, né? E o terceiro, né? Vamos lá, né? A falta de uniformidade das tarefas e dos métodos de trabalho, ou seja, falta de padronização. Vamos lá, resumindo, as indústrias. Primeiro, falta de padronização. Segundo, gerência deficitária. E terceiro, parte do próprio trabalhador, lá da vadiagem sistemática, né? Ok. Para resolver isso, a solução foi exatamente a Organização Racional do Trabalho, OTR. Vamos lá, princípios da OTR. Vamos ler esse cara aqui. Taylor verificou que os operários aprendiam da maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Né? Então ele era posto ali no local, não recebia nenhum treinamento e ele ia fazendo, ele ia olhando o quê? O colega do lado. Notou que isso levava a diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas diferentes em cada operação. Né? Como não existia uma padronização da tarefa, né? É claro, né, que vai gerar o quê? Vai gerar muitas coisas aí, né? Formas diferentes, pouca qualidade, né? Desperdício e assim por diante. Como há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais, esses métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, uma vez de ficar a critério da pessoa de cada operário. Essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho, OTR. Então é exatamente isso. Ele agora vai fazer o quê? A Organização Racional do Trabalho, né? Essa OTR tem 9 fundamentos importantes. 9, né? 9 fundamentos importantes. Primeiro, análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos. Então tá aí. Primeiro, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai analisar a fundo como as coisas são feitas. Lembre-se, sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas. Sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas, né? Taylor. Segundo, Olá, estudo meus amigos. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.